e chamou dois rapazes na frente. Eles vieram de carro, e um ficou dentro do carro e o outro desceu. E aí eu vi, e ele veio e ficou encostado no balcão, assim de costa, não sei, ele me contou depois, de costa, e ficou ali mirando para lá do real na frente. E o outro dentro do carro e no carro. Na frente da negócio, na porta, passando no balcão, mas de costas para frente. E eu estava lá dentro orando. Aí ficou, mirou para lá, o carro não teve jeito, pegou e saiu. Aí deram uma volta, voltaram de novo, e voltou para o lugar de encostar, encostou, e a menina ficou olhando. E eu estava no fundo orando. E aí, e ela ficou já mirando para cá, preocupada, e quando o rapaz virou, ela viu que ele estava na marca. Ela ficou desesperada lá para me avisar. Aí nisso saiu, o Regine foi para a feira, aí que eu vim, saí de oração, vim do fundo, era meia-noite da época. Acabei para ir orar. E vim para frente. Aí nisso, ela saiu lá de dentro para vir para me falar. E ele estava de frente para a loja dela. Quando ela saiu de lá, que ela veio para cá, deixou a roupa sozinha, aí ela foi para lá, para a loja dela. Quando ele foi, ele ia para entrar, aí veio um monte de gente, para a feira, para lá, para cá. Aí ele pegou esse entrou entrando no carro e foi embora. Aí quando foi embora, ela veio, falou, aí fica assim, pastor, já veio duas vezes aqui, parou aí, ficou olhando para lá, e ela querendo ficar dentro de assaltar. Aí eu vim para a cidade de televisão e foi para lá e entrou lá. Quando ele entrar, apareceu as pessoas. Aí eu falei, está na mão do Senhor, o Senhor já meteu a espada. Aleluia. Aí eu fiquei ali em vigilância, visitou na hora, porque era o seguinte, eles estavam tentando fazer uma coisa, mas eu estava de joelho orando. Eu estava lá e ele ficou de costas, eu não conseguia ficar de frente para cá, esse cara. A minha pensamento é que ele estava mirando lá. Mas Deus que é tão bom, deixou ele lá de cá e eu estava orando e sempre orando a Deus, pedindo a Deus para livrar, para guardar todas as lojas. Eu nunca vi ele orando para os comércios todos os dias, ali assim. E hoje eu não sei, eu levantei 4 horas e não fui dormir mais. Eu queria fazer alguma coisa na cozinha, mas aí eu queria ligar o gravador para eu ouvir alguma coisa e escrever. Eu gosto de escrever, eu vi alguma coisa, mas estava fazendo zoeira. Aí eu peguei a pagadura, peguei tudo e virava na loja. Sentei lá, fiquei até das 4 e pouco até 5 e meia, fiquei lá lendo a Bíblia, escrevendo meus papéis que eu gosto, ouvindo rádio, depois 5 e meia, agora eu morava. Fiquei olhando até às 6h15 da manhã. Depois eu vim para a igreja, para a consagração, mas eu não tinha estava procurando a Deus que era a consagração. Quando eu fui para casa, ou foi meio-dia, eu comecei a orar. Aí eu fui orar. E Deus é tão bom, que Deus confundiu aqueles homens. Ele não pegou nem na minha, nem na minha, Deus deixou. Glória a Deus. Eles iam pegar aquela moça trabalhando lá, naquela loja. Eles estão mirando lá, gostou do carro, ele desceu, quando ela viu que o cara estava armado, ela ficou desesperada. Eu vou ver que eles entraram. Mas Deus é tão maravilhoso, que Jesus meteu a espada no meio do corpo dele e saiu tudo correndo. Então nós temos que orar. O Senhor falou, ore sempre, ore para que Deus possa dar os livramentos. Amém? Deus é fiel. Então nós vamos fazer as ofertas. Se nós, Deus falou, vamos ofertar a Deus. Nós vamos entrar no estudo rapidamente. Louvado seja o nome do Senhor. Beatriz, por favor, faça as folhas para mim, por favor. Nós vamos juntos aprender um pouco do Senhor. Vamos falar pelas ofertas. Seja Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, nesta noite. Receba, Deus querido, as ofertas de meus irmãos e meus irmãos e abençoa, meu Pai, supre todas as necessidades, Senhor. Convido, Deus querido, para a glória do teu nome, a vitória. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que
assim seja, Senhor. Meu Deus, abençoa e conceda a vitória para a glória do teu nome, que assim seja. Amém? Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Aí nós queremos agradecer a Deus, porque o Senhor tem nos dado o livramento. Se não fosse o Senhor, mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor entrou na providência e ninguém pode fazer nada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, agora, meus irmãos, nós vamos começar algo interessante. Eu quero deixa eu ver aqui. Nós vamos estar falando de uma coisa muito importante. Eu tenho pedido a direção de Deus que nós vamos estudar. Porque hoje nós vamos falar de algo complexo. Mas se prepare que muitas pessoas vão perguntar para a gente porque se pode, se não pode, o que não é. O que eu vou estar falando hoje? Aqui em cima está assim, ó. O que nós vamos falando hoje? Aqui em cima está escrito assim, ó. Qual o conceito de Deus? Ou melhor, o que nos diz Deus através da sua santa palavra? Está em cima assim: a igreja de Deus está disseminando a palavra, um compromisso com a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Buscando crescer na graça do conhecimento, estudaremos hoje o quê? O que Deus pensa a respeito de quê? Do sexo fora do casamento. Por que nós estamos falando isso? Porque hoje nós precisamos aconselhar os jovens. Os jovens cristãos mesmo estão se perdendo. Esse negócio de o que é que tem, o que é que tem, o que é que tem também a pessoa do inferno é uma boa pergunta. O que é que tem no inferno também? É uma boa pergunta, não é? É verdade. Que as pessoas perguntam, o que é que tem? Mas isso, o que é que tem para isso? Ah, fulano é assim, fulano é assim, não. Olha só, o sexo é de Deus. É de Deus. Na Bíblia tem. Mas Deus diz que isso é permitido como? Deus permite na Bíblia depois do casamento. Fora é fornicação. Fornicação. Então, é bíblico. Então o que acontece hoje? Hoje, muitas pessoas estão lá, muitos crentes, estou falando de crentes. O mundo não, estou falando do mundo, que o mundo não conhece Jesus. Nós estamos falando de crentes, muitos crentes hoje, que por causa do fogo da carne, né? O fogo da carne, aí ele não consegue ter uma vida de santidade a ponto de temer a Deus. E olhar para Deus e dizer, eu não vou pecar porque eu tenho temor ao Senhor. Temer a Deus é não pecar contra Deus, não é ter medo de Deus. Temer, tem temer, temor e tremor. O que é temer? Temer é eu ver o pecado e fugir dele. É eu ir pecar contra Deus, mas eu não vou pecar contra Deus porque Deus não merece que eu peque contra ele. Tremor, tremer diante de Deus, o que significa isso? É nós sabemos os atributos que Deus tem, que Ele é onipotente, que Ele é soberano, que Ele é todo-poderoso, que Ele sabe todas as coisas, que Ele é onisciente. Isso é tremer diante de Deus. Mas Deus é grande, Deus é soberano. Isso é tremer. A pessoa tremer, tem medo de Deus. Não, Deus vai me matar. Não, Deus não mata ninguém. Quem mata nós é nós mesmos. Quem nos mata é nós mesmos. Por que quem nos mata é nós? Por que Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna? Provérbios 14:12 diz o quê? Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é a morte. Quem nos mata? É nós mesmos. Quando nós não rejeitamos o pecado, e hoje está acontecendo. Os jovens estão se perdendo hoje. Está muito jovem perdido. Quantas meninas crentes, de mocidade, que prega, começa a ter um relacionamento com uma pessoa, o povo está grávida. Não consegue respeitar e está orando e esperando em
Então o que ele está dizendo aqui? Qual o conceito de Deus, ou melhor, o que nos diz Deus através da sua palavra? O que nos diz, qual o conceito de Deus, ou melhor, o que nos diz Deus através da sua santa palavra a respeito do sexo fora do casamento? Existe o sexo fora do casamento de solteiros, mas existe também o sexo fora do conjunto. Isso se chama traição. Se chama o quê? O sexo, quando eu sou casado e deixo a minha esposa e vou procurar no mundo, isso se chama o quê? Prostituição. Isso serve o sexo fora do casal com outro jugo, seja do homem com a mulher, uma mulher com homem, significa o quê? Prostituição. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que os prostitutos, os adúlteros, não herdarão o céu. Agora, o que significa o sexo dos jovens que não são casados, os casais que não são casados, mas que praticam? Isso se chama fornicação. E a fornicação também, os fornicários não herdarão ao céu. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Não está citado aí, mas está lá escrito: os fornicários, os mentirosos, os homossexuais, aquela turma de coisas, isso tudo não herdarão o céu. Então o que Deus pensa disso? Olha o que diz aí embaixo: sendo Deus santo, ontem, hoje e eternamente, Ele nunca concordou com o pecado e jamais aceitará o pecado. Por quê? Olha o que diz Isaías 59, 2, está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os pecados que nós cometemos nos separam de Deus, e quando nós clamamos a Deus, os ouvidos dele, eles tampam os ouvidos para não vir o rosto, para não ver, porque Deus tem nojo do pecado. Então, por isso que nós devemos buscar uma vida de comunhão com Deus. Como nós dizemos aqui, que Deus, sendo Deus santo, ontem, hoje, eternamente, está dizendo o quê? Se você quiser marcar no lado aí, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que quer dizer isso para nós? O que o Espírito Santo quer dizer para nós nesse versículo? Que Deus é santo ontem, Deus é santo agora, e Deus será santo eternamente. Jesus Cristo nunca cometeu pecado, não vai cometer hoje e nem na eternidade, porque Ele é santo. Santo significa puro, separado do pecado. A palavra santo significa puro, separado do pecado, para viver uma vida de santidade na comunhão com Deus. Se você marcou Hebreus aí, Hebreus 13, 8, que está escrito que eu falei: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não está aí, mas é bom. Aí o que ele diz aqui? Aí o que diz 1 Pedro? Capítulo 1, versículo 15 e 16. No versículo 15 é o que Pedro fala: veja como é santo aquele que vos chamou. O que ele diz? Veja como é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou? É Jesus Cristo. Ele nos chamou de quê? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que ele disse, João 8,12, ele diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, porque terá a luz da vida. Quem que é a luz da vida? A luz da vida é Cristo, que nos chamou para a sua verdadeira luz, porque dele é luz. O que significa luz? Luz é o contrário das trevas. O mundo era em trevas, o que Deus disse? Haja luz e houve luz. Mas aqui ele está falando da luz espiritual. Quando nós encontramos Jesus, o que Jesus transforma a nossa vida e tira as trevas, e nós continuamos a brilhar como luz. Por isso, quando você passa, a pessoa fala assim: que ela não é crente, ela tem algo diferente. O que chama a atenção? Os frutos gerados pelo Espírito Santo dentro de nós. O mundo, aí você passa, a pessoa fala que ela é crente, aquele irmão é crente. Olha a maneira dele, é a luz de Cristo que está brilhando nele. E no versículo 16, o que Pedro diz? Sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Tá vendo? Sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Ser santo em casa, no trabalho, na rua, aonde nós tivermos, viver uma vida de santidade. Mas é impossível, não é? Eu vivo num mundo cheio de pecado. O pecado só é pecado se eu cometer. Eu vou ver o pecado ali, mas tudo bem, fica para lá, eu faço por aqui. O pecado só é pecado quando a gente comete. De você ver o pecado e fugir dele, você não está pecando. Por isso que ele falou:
falou: sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Aí, por que ser santo? Porque sem a santidade, ninguém verá a Deus. Olha o que diz Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por quê? Os pecados é treva, e as trevas não combinam com a luz. Não combina com a luz. Aí Jesus disse o quê? Jesus embaixo diz, João capítulo 4, João capítulo 8, versículo 4: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Vocês já leram essa passagem? Que naquele tempo, quando um cometia adultério, seria o quê? Apedrejado até a morte. Mas esses homens, eles buscavam uma oportunidade para acusar Jesus. Olha só, presta atenção como é que o inimigo é sujo. Eles colocam, eles permitem que esses homens peguem esse casal. Aí eles pegaram o quê? A mulher. Primeiro já errou aí, porque se eram dois, tinha que levar os dois, não é assim? Levaram só um. Pegaram a mulher e levou. E Jesus estava o quê? Escrevendo na areia. E eles chegaram e falaram: agora nós vamos pegar ele. Chegou lá e falou: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés diz que quando é pego em adultério, é apedrejado até a morte. E aí? E eles levaram para Jesus decidir. Jesus ficou escrevendo na areia. Aí dois pontos importantes. Se Jesus falasse o quê? Então apedreja ela até a morte e cumpre a lei. Ele estava obedecendo a lei. Se ele fala: não, liberta ela, não faz isso não. Ele estava concordando com o pecado. Continua fazendo. Mas Jesus continuou escrevendo. E eles ficaram esperando. Eu já falei assim: agora ele pegamos ele, nós vamos matar ela e ele vai. Aí Jesus pegou e olhou para eles assim e falou: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E baixou a cabeça e continuou escrevendo. E a mulher ficou ali. Aí um olhou para o outro, assim, Joaquim, e falou para Mané: Mané, você tem pecado? Ah, eu cometi o pecado hoje. E você, João? Eu também. E você, Severino? Eu também cometi pecado. O que nós vamos fazer? Eles com a pedra na mão. Eu penso que eles deram vontade de comer aquela pedra, mas a pedra de cristal não dava. E nem para pegar. Aí, como Jesus estava escrevendo, eles pegaram e falaram: sabe uma coisa? Não vendo que não está vendo, olha. Saiu um por um. Mas a mulher ficou lá. Ela falou: eles iam me matar, eu prefiro ser morto por ele. E de repente vinha a misericórdia. Jesus levanta a cabeça e olha para ela e fala: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela pegou e falou: foram embora. Eu falei, aí Jesus disse o quê? Nem eu te condeno. Vai e não peque mais, para que não aconteça coisas piores. Jesus sempre tem a misericórdia para nós. Pecar, nós estamos sujeitos a pecar porque nós estamos no mundo. Mas quando nós pecamos, nós temos que arrepender do nosso pecado, confessar e deixar. Não adianta se arrepender. Quando a gente se arrepende e não deixa, a gente se arrependeu, mas a gente teve aquele sentimento naquele momento. Mas quando há um arrependimento lá de dentro do coração, o arrependimento vem lá de dentro, o quebrantamento do coração, você chora com aquela dor na alma. Aí o Espírito Santo vem e limpa. Aí você promete a Deus não fazer mais. E quando nós arrependemos de coração, o perdão, meu Deus, é na hora. Jesus passa por baixo e fala: pode ir, os seus pecados estão perdoados, eu não lembro deles mais. Aí Jesus fez o quê? O que Deus pensa? Primeiro ponto, o que Deus pensa disso, do relacionamento? Primeiro ponto, toda relação sexual fora do casamento é um atentado ao corpo de Cristo e leva ao inferno. Por que o corpo de Cristo? Porque nós somos membros do corpo dele. Nós somos membros do corpo dele. E quando nós ingerimos a ceia, o que acontece? É uma comunhão. O meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. E aquela carne de Jesus, ela não sai, ela é injetada na nossa carne. Então nós estamos injetados no corpo de Cristo, e Cristo injetado em nós. Então nós pecamos contra o corpo de Cristo, que é santo. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, está escrito aí: os manjares são para o estômago,
e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Está vendo? Repete junto aqui, diz que lindo. Os manjares são para os estômagos, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse corpo não é nosso. Nós entregamos. Por que esse corpo não é nosso? Porque nesse corpo nós recebemos o quê? O Espírito Santo de Deus, que faz morada dentro de nós e nos santifica em tudo. Por isso que esse corpo tem que ser santo, guardado, porque ele pertence a Deus. Nosso corpo não pertence a nós, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo? Não sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Se Jesus falou o que nós aprendemos lá? E se vocês guardarem o meu mandamento, o que ele diz? Assim que eu chegar lá, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador. Que Consolador é esse? O Espírito Santo, que o mundo não conhece, porque não pode receber. Mas vós o recebeis, ele está convosco, que habitará em vós. Pronto, ele disse que quem que habitar? Qualquer Espírito? Não, o Espírito Santo. Então Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo é santo. E nós também, que entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos purificados do pecado e nosso corpo também é santo. Por isso nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aí João 14, 15 ele diz: se me amais, a promessa que Jesus faz, se me amais, guardais os meus mandamentos. E um dos mandamentos é que ele diz o quê? Sede santo, porque eu sou santo. Virando a folha. Aí ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí ele promete no 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está vendo? O Espírito Santo não veio para sair de nós. Jesus veio, deu a vida e se ascendeu ao céu. Mas o Espírito Santo de Deus e de Cristo que ele enviou é para ficar conosco até que a igreja seja arrebatada. Por que quando ele não vai nos deixar? Porque quando nós formos chamados, o Espírito Santo vai nos levar até lá. É ele que vai nos levar. Nós não vamos chegar lá só. Da mesma maneira que Jesus enviou ele para cuidar de nós, ele vai prestar conta, fazendo o quê? Nos levando até lá e entregando para Cristo. Por isso que ele tem que fazer morada em nós, porque se o Espírito Santo não fazer morada em mim e em você, quem que vai nos levar lá? Por isso que a palavra diz assim, que o pecado contra o Pai e contra o Filho será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem aqui e nem na eternidade. Por que não vai ser perdoado na eternidade? Porque se eu pecar contra o Espírito Santo, ele vai me deixar. Se ele me deixar, como que eu vou ouvir o toque da trombeta? Porque ele vai nos avisar. E alguém vai nos levar. Nós já fizemos simbologia do que simboliza o quê? A subida da igreja. A subida da igreja significa o pai pegando a noiva ali, a filha, e trazendo ela aqui, entregando para o noivo. O pai que vem trazendo a noiva dali é o Espírito Santo que ela vai levando a igreja. E o noivo que está esperando aqui é Jesus esperando para nós. Então, por isso que não entristeçais o Espírito Santo. Efésios 4,30 diz o quê? E não entristeçais o Espírito Santo, o qual tu foste selado para o dia da redenção. Selado. No tempo do Velho Testamento, o rei mandava uma carta selada. Como é que era selada essa carta? Ele escrevia a carta, botava dentro do envelope, tinha uma cera. Ele botava a cera na carta, pegava o anel e botava ali, marcava na cera fria, ficava a marca do anel. Ele tirava a carta e secava. Aí estava selado. Ninguém podia abrir, só aquela pessoa destinada. Assim somos nós fomos selados pelo Espírito Santo. Ninguém pode tocar nesse corpo. Esse corpo é santo, ele pertence a Cristo e o Espírito Santo está aqui. Estamos selados por ele. E só vai Jesus que vai receber essa carta assim. Nós somos uma carta aberta de Cristo. Coríntios diz que nós somos uma carta aberta de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Nós somos uma carta aberta, somos uma carta de Cristo, mas estamos selados pelo Espírito Santo. E no versículo
17, ele diz o quê? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós, está vendo? Estará em nós, estará no futuro, estará agora, estará amanhã, estará sempre. Como que o Espírito Santo deixa o homem e a mulher? Ele só sai quando nós praticamos o adultério, ele vai embora na hora, que é o pecado contra o corpo. O adultério, quando outros pecados, ele entristece dentro de nós, mas quando entra o adultério, aí ele vai embora, ele sai e deixa a pessoa vazia, e aí acontece o problema, que quando o Espírito sai, o que acontece? Aquele que saiu antes dele vem e traz mais 7. Por isso que a pessoa faz o quê? Aí a pessoa prostitui, a pessoa vai roubar, a pessoa vai matar, a pessoa vai beber, a pessoa vai fazer tudo para jogar o nome do Senhor na lama. Por isso não vale a pena pecar. Não entristecer o Espírito Santo, guarde ele, tenha uma vida de santidade, porque sem a santificação nós não veremos a Deus, sem a santificação nós não vamos herdar o céu. Por isso, veja como ele é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, o que ele diz? Veja como ele é santo. Aí depois ele aconselha: sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Aí aqui ele diz, 1 Coríntios 3,17: se alguém, olha só, olha as consequências, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Por que ele é santo? Jesus Cristo santifica. É Jesus Cristo santifica. Marca aí, você que está com a caneta, Hebreus 2,11. Depois você lê lá, é Jesus Cristo que santifica, é Ele que santifica o nosso corpo. Hebreus 2,11, você vai achar isso lá escrito. E é Jesus Cristo que salva, só Jesus Cristo que salva, que livra do pecado. Pode marcar aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 4,12. Aí depois você vê na sua Bíblia e acrescenta aí, parte de Jesus Cristo. Só Ele salva, Atos 4,12, só Jesus salva. Hebreus 2,11, só Jesus que santifica, através da palavra. Por que através da palavra? João 17,17, o que Jesus disse? Pai, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. É Jesus que santifica através da palavra dele. O que ele diz? Vamos ler junto agora 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 20. O que ele diz no 15? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? As perguntas. Não sabeis vós que vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membro de uma meretriz? Não por certo. Ao 16. Ou não sabeis que o que se ajuda com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Ao 17. Mas o que se ajuda com o Senhor é o mesmo Espírito, está vendo? Olha aí, 16, que lindo. Mas o que ajuda com o Senhor, 17. Mas o que se ajuda com o Senhor é o mesmo Espírito. Esse mesmo Espírito é o Espírito Santo habitando em nós. Com Cristo é quando a gente ingere a ceia, é o corpo de Cristo, porque ele diz: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. A junção. Aí está dizendo no 17. Mas o que se ajuda com o Senhor é o mesmo Espírito. Ao versículo 18, olha o conselho que ele dá: fugir da fornicação. Aí ele diz o quê? Por quê? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Está vendo? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Está vendo? Que é o corpo. É a junção. Eu não estou entendendo nesse aqui. Deu para entender? Aqui nessa parte aqui de pé contra o corpo, deu para entender? Amém. Aí então o que está dizendo? Ao versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Olha só, olha o conselho. Você está pecando, mas por que você fez isso? Você não sabe que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Por que você está pecando? A pergunta que ele está dizendo aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Está vendo? O Espírito Santo que está em nós, ele não é nosso, ele é de Deus, ele está em nós como penhor. Porque Deus tem o Espírito que é dele, Jesus tem o Espírito Santo que é dele para nós, habita de nós. Olha que
Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nós tememos a Deus e pedir a direção de Deus, o Espírito Santo não deixa você pecar. Se você foi enganado, ele tira, ele mete com você e fala, não faz isso, ele tira você de alguma coisa, ele faz isso. Agora, se nós for pecar voluntariamente, sabendo que é pecado, e vamos tentar Deus, aí Deus deixa que o diabo nos traga. Mas se nós formos cometer um pecado que não sabemos que aquilo ali desagrada a Deus, o Espírito Santo não deixa. Ele te segura, ele te comove, ele mexe com você de alguma maneira, ele não deixa nós cair no pecado. Olha o que ele diz aqui, no 20. Olha o que ele diz. Olha o preço. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus. Olha para cá. Olha que duas coisas que ele tem um texto aqui. Essa aqui, para glorificar a Deus, é a nossa conduta. Qual que é a nossa conduta? Duas coisas. Primeiro, glorificar a Deus pelo que Ele é. Glorificar a Deus pelo que Ele é. Tem muita gente que glorifica a Deus hoje só quando Deus dá uma bênção para ele, dá uma casa própria, dá um carro, dá uma bicicleta, dá uma coisa, dá uma coisa. Só glorifica a Deus por isso. A nossa conduta é, primeiro, dois pontos. Primeiro, glorificar a Deus pelo que Ele é. O que Ele é? Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é nosso amigo, Ele é nosso companheiro, Ele é nosso pai, Ele é poderoso. Tantas coisas nós temos para glorificar a Deus. A gente quer glorificar a Deus pelo dinheiro. Ah, Deus me deu uma bênção tão grande, eu ganhei uma casa própria. Não, isso não é glorificar a Deus, não. Glorificar a Deus pelo que Ele é. E não dá para enumerar o que Deus é, dá para medir a grandeza de Deus, dá para medir o amor de Deus. A gente ama, olha a diferença, a gente ama, mas Deus é amor. 1 João 4,8, parte B diz que Deus é amor. Pronto, a gente ama, mas Deus é amor. E tem uma coisa, que o nosso amor muitas vezes é fingido. A gente ama interessado em alguma coisa. Deus não. Deus provou o amor dele por nós como Romanos 5,8. Sendo nós pecadores, se quiser marcar, sendo nós ainda pecadores, o Senhor se entregou por nós e morreu por nós. Sendo nós, não, beleza, pecadores, Jesus veio e morreu por nós. A gente hoje muitas vezes não quer dar um copo de água para o fulano. Vai faltar água, está falta de água, não vou dar água, não tem não. Vai tomar água lá na frente, vou te dar água, não está faltando na minha torneira. Mas sendo nós pecadores, o Senhor morreu por nós. Aí quem está dizendo o quê? Porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, está vendo? O nosso corpo e o nosso espírito, e o espírito que habita em nós, pertence tudo a Deus, nós somos dele. Então glorifica a Deus por isso. Primeira coisa, glorificar a Deus pelo que Ele é, nossa conduta. Segundo, dar de graça pelo que Ele tem feito. Então, ouvindo? Glorificar a Deus pelo que Ele é. Segundo, dar de graça pelo que Ele tem feito. Graças a Deus. Ele fala assim, eu levanto o prato de comida bem gostoso e falo, Senhor, graças te dou, meu Pai, muito obrigado. Agora o Senhor prepara, estou preocupado, eu não sei se na janta vai ter, Senhor. Eu quero que na janta o Senhor aumente a quantidade, eu quero comer mais. É assim dando graça, né? É assim que a gente dá graça, né? Aumenta mais, Senhor, não deixa faltar. Dá de graça pelo que Ele tem feito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 ao 20, é o que nós lemos aí. Ao que diz Gálatas 5, versículo 19 e 20. Ao 19, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascivas. Ao 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Essas são as obras da carne, das quais nós devemos fugir. Fugir de tudo que a carne tenta fazer e buscar uma vida de comunhão e espírito com Deus. Porque o que ele diz lá atrás? Que aqui se junta com Cristo, forma o seu espírito com Ele. Então nós precisamos buscar uma comunhão com Deus. Ao que diz embaixo, o corpo é sagrado, é templo do Espírito Santo. É o que nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que diz aqui, o versículo 16, na folha 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ao 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo
19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós? Ao que diz embaixo, nosso corpo não é nosso, mas de Deus. Por quê? Ao que diz João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de virtude. Ao que diz embaixo, o corpo existe para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós somos corpo de Cristo e somos membros do corpo de Cristo. Por isso, santifica o vosso corpo, santifica o teu corpo, santifica a alma, santifica o espírito, santifica tudo. Tem muita pessoa que diz, Deus só quer o coração, Deus não é açougueiro. Se Deus quiser só o coração, Ele não ia colocar o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Deus não quer só o coração, Deus não é açougueiro. O coração é muito ruim, né? O coração é uma das partes mais ruins. E o coração nosso é maligno. Deus não quer seu coração, Deus quer o nosso corpo. Por isso que Ele fala que o Espírito Santo não vai habitar, Ele habita em nosso coração, mas dentro de um corpo, que se chama templo do Espírito Santo de Deus. Então o que Deus disse? Santifica o corpo. Por que santificar o corpo? Porque o corpo em pecado, ele fica doente. O corpo em pecado, ele fica doente. E o pecado no corpo entristece a Deus. Porque Deus não habita em templo sujo. Então nós temos que santificar o nosso corpo, santificar a nossa alma, santificar o nosso espírito. Porque tudo isso provém de Deus. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Efésios capítulo 5, versículo 30. Porque sois membros do seu corpo. Está vendo? Nós somos membros do corpo de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O que Paulo está dizendo? Que depois de morto, o nosso corpo vai continuar tendo o mesmo valor para Deus. O nosso corpo vai ter o mesmo valor para Deus. Eu não sei se vocês já leram aquele texto do livro de Reis, que foram enterrar um defunto um dia e fizeram uma cova e escavaram, e ali tinha sido enterrado o quê? O corpo de Eliseu, do homem de Deus. E quando jogou o defunto lá dentro, ele deu um pulo para cima e ressuscitou na hora, porque o osso de Eliseu estava cheio de unção. Aí quando ele bateu lá dentro, Alexandre, o corpo bateu lá dentro, bateu no osso daquele homem de Deus. E quando bateu lá dentro, na mesma hora, ele pulou para cima e ressuscitou e saiu correndo. Eu acho que quem estava ali para fazer o enterro deve estar perdido o caminho até hoje. Mas ele ressuscitou na mesma hora, com a unção que estava lá. A unção que nós recebemos de Deus é completa, irmão. Está vendo? Se Deus fizesse só o coração, não ia acontecer nada. Mas até nos ossos dele tinha unção. E o defunto levantou lá de dentro da unção daquele osso, daquele homem, e saiu correndo. E foi ressuscitado. Por isso que Jesus disse: santifica o corpo, santifica a alma, santifica o espírito, santifique tudo, que tudo é para a glória de Deus. Aonde nós estamos? Filipenses que eu falei aqui, né? Tanto agora o que ele diz aqui, ó? Então está dizendo, Paulo está dizendo o quê? Que Cristo será tanto agora como sempre, está vendo? Engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. 1 Coríntios 6, 20, o que ele diz? Porque foste comprado por um bom preço, glorificai-vos a Deus no vosso corpo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte. A vida de Jesus Cristo se manifesta em nossa carne mortal, está vendo? A vida de Jesus Cristo se manifesta em nossa carne mortal. Essa carne morreu para o pecado, mas quando ela morre para o pecado, ela glorifica a Deus. Porque a carne morta pelo pecado, ela ser santificada por Deus. Santificada no corpo, santificada na alma, santificada no espírito. Você pode ver, quando você coloca a mão na cabeça do demônio cheio de unção, ele pula, porque queima. Sua mão tem fogo. Só que você botar a
por ele assim, ele cai. Mas tem que estar cheio da santidade de Deus. Vou contar para vocês. Eu fui numa vigília na série mundial. Eu ia muito de vigília. E tinha um homem de Deus, que hoje não está na Deus Amor mais, mas presbítero Pedro, um homem tremendo na mão de Deus. E na vigília, 12h30 da noite, presta atenção, meus irmãos, para não ser enganado pelo diabo. Tinha um obreiro e uma obreira, com a capa de obreiro, pulando em volta lá do culto, e dentro da meia-noite, era 12h30, estava lá em volta do culto. Ó. Aquela coisa lá pulando, todo mundo está cheio de Deus. Eu sou muito crítico. E eu estou quieto no meu canto, mas esse povo não cansa de pular, não. Porque eu já penso, não cansa de pular, não. Ele está lá 2h30, eu sou aqui. Não cansa de pular, não. Que unção é essa? Eu queria fazer isso, eu não pedi, não. Eu falei, eu vou ficar quieto, eu não vou aguentar pular esse tempo, não. É muito tempo. Fiquei ali em espírito, e olhando. Como elas vão parar? Então foi 2h30 encontro, o irmão falou, irmão, vamos receber o presbítero agora que ele vai continuar a vigília. Quando o irmão cumprimentou a paz do Senhor, a igreja já caiu aquela unção tremenda. Aí ele olhou para aquele obreiro primeiro e disse, meus irmãos, quem está sentindo a presença de Deus aí? Todo mundo deu glória a Deus. A vigília está fogo mesmo, melhor. O irmão aqui está cheio da graça. Ele pegou e falou, seu irmãozinho, tudo bem? Olha aqui na minha mão. Então o irmão, olhando a mão dele, caiu lá no chão, demoniado. Olha só. Aí a irmã estava lá assim, falou, irmãzinha, está tudo bem aí? Olha aqui na minha mão. Quando ela olhou na mão dele, está vendo, irmão? Tem discernimento. Já está enganando vocês aí, vocês não perceberam. Está aí pulando aí, ninguém vai arrepender. Por isso, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo disse o quê? Enchei-vos do Espírito Santo, tenha uma visão, busca o discernimento. João disse, discernir os Espíritos, se é de Deus, que nem tudo é de Deus. Há muito Espírito enganando as pessoas hoje, as pessoas não têm discernimento. A Regina testemunha, nós fomos num culto numa certa igreja aí, e chegou lá uma missionária e começou a derrubar todo mundo. Aí ela mandou eu orar na cabeça do menino, a criança pulou lá embaixo. Já caiu na unção. Quando eu botei a mão na cabeça da menina, o coração dela estava os tempos sair pela boca, estava aquela aflição. Eu falei, meu filho, levanta daí que você vai ter um taquicardia. Levanta. Era para me repreender aquela irmã, mas eu, por reverência a Deus, não quis. Eu falei, não tem nada de Deus nisso aí. Era para repreender aquela bagunça, derrubando tudo, chutando cadeira, arrancou essa cadeira do lugar, aquela bagunçada caindo em todo mundo. E ninguém, o próprio pastor não tinha discernimento que Deus não estava naquele barulho. Não era avivamento. Era movimento, presta atenção. Existe hoje algo tremendo acontecendo e as pessoas estão engolindo, é o movimento. Avivamento, sabe o que é avivamento? Avivamento começa lá de dentro. Você é quebrado lá de dentro do coração, você começa a sentir algo extraordinário lá e vem arrancando todo o pecado para fora. E presta atenção de cima. Quando alguém chega, olha para cá, quando alguém chega rodopiando, chutando as cadeiras e batendo a mão, para você ficar baixando para não levar na cara, pode repreender que Jesus não está nisso aí, porque o Espírito Santo não faz bagunça. O Espírito Santo é sábio, ele não te faz medo. Quando você começa a vir afastando assim, você rodando, dando coisa, se empurrando, você sai para a direita, vem para cima, você sai para a esquerda, vem para cima, pode repreender, porque o Espírito Santo não é função de Deus. Pode repreender, porque Jesus não faz bagunça, Deus não faz bagunça, o Espírito Santo de Deus é sábio. Ele passa aqui no meio aqui dessas cadeiras e não toca em ninguém, porque ele é Deus. E as pessoas não têm discernimento. O irmão levantou a mão, caiu com dó. Então está vendo, irmãos, aí? Quem é que está aí rodando aí há tanto tempo? Eu falei, graças a Deus, quando eu entrei nesse barulho. Então nós temos que ter o discernimento de Deus. Pois, Romanos 6, versículo 12 e 14 ao 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedeceres as concupiscências. Não sei porque eu escrevi aqui. Não reine, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedeceres às concupiscências. O que ele está dizendo isso aqui? Não reine o pecado no nosso corpo, para quê? Não aceite que o pecado domine o nosso corpo.
O que quer dizer? O pecado do vosso corpo mortal para obedecer às suas concupiscências. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo de pecar. É o desejo que a nossa carne tem de pecar. Concupiscência nada mais é do que o desejo que nós temos de pecar. Por que isso? Porque a nossa carne, ela guerreia com o Espírito para quê? O Espírito quer a nossa comunhão com Deus. Mas a nossa carne quer que nós pecamos contra Deus e faça a vontade de todo mundo. Então nós não podemos deixar esse desejo do pecado nos dominar, a ponto de nós pecarmos com o nosso corpo e entristecer a Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes ao desejo da concupiscência. No versículo 14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está vendo? O pecado não pode ter domínio contra nós, se nós somos libertos do pecado. O que Jesus disse? São João 8,32, o que Jesus disse? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pronto, qual que é a verdade? A verdade é Cristo, é a sua palavra que liberta. Aí ele diz no 36, descendo um pouco, em João 8,36, o que ele diz? A condição que ele diz: e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está dizendo o quê? E se você aceitar eu te libertar, e se você crer que a minha palavra te liberta, e aceitar, o que eu vou fazer? Eu vou te libertar o corpo, a alma e o espírito. Você está tudo liberto. E ele disse: e se eu te libertar, você estará liberto de todo tipo de pecado. O pecado não vai reinar na sua carne. O que ele diz? Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é Cristo. A graça é Cristo. Vira na folha. Mateus 6, versículo 13 e 16. Nem tampouco, o que ele diz? É o conselho. Mateus 6, versículo 13 e 16. É o que ele diz? No 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como instrumento de iniquidade. Iniquidade é pecado. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O nosso corpo nós temos que apresentar ele a Deus para quê? Como testemunho, como fruto do Espírito Santo. O nosso corpo para quê? Para dar fruto para o Espírito Santo, glorificar a Deus com o nosso corpo. Como é glorificar a Deus com o corpo? As irmãs vestiram de forma diferente, de servas de Deus com o nosso corpo. Você não vê crente dançando para ele, já pensou o crente dançando no funk? Dançando no funk? Então isso aí você passa, olha para aquilo, mas você não está nem com a roupa adequada, porque a turma vai para a balada do funk, vai para a rua. Enquanto as meninas saem cedo, 5h30 para ir em São Paulo, eu encontro uma menininha de 10, 12 anos, totalmente nua nessa rua aí, toda cheia de oleira, toda bagunçada, toda quebrada, entendeu? E nu, com frio desse, eu falei: que calor que você sente, porque para 5 horas da manhã, com frio desse, eu estou cheio de boca, vocês estão nua. É o fogo do pecado que está ali na carne. Mas nosso corpo não é para isso não, nem tampouco apresenteis o vosso membro para pecar, como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quando ele fala apresentar dentre os mortos, não é morte e sepultura, é aqueles que estão mortos pelo pecado, porque nós fomos o quê? Ressuscitados. Como? Nós aceitamos Jesus, morreu o velho homem. Quando nós fomos nas águas, batizamos, o que é? Enterrou aquele velho homem, aquela velha mulher. O que segundo Coríntios 5,17 diz para nós? Já que estáis em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí nós fomos resgatados, nasceu uma nova criatura. Agora nós vamos viver livre do pecado, com novidade de vida, dando fruto para Deus, longe do pecado. Aí ele diz aqui no 16: não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servo para lhe obedecer, sois servo desse mesmo a quem obedecer, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Se nós
Se nós obedecemos ao pecado e pecar, o que aconteceu? Nós nos tornamos filhos de quem? Nós deixamos de ser filhos de Deus e nos tornamos filhos do diabo. Quem pode abrir João 8,44 e ler para nós aí bem alto? O que diz aí? Ou nós obedecemos a justiça de Deus, que é fugir do pecado, ser justificado por Ele, o Senhor Jesus, ou obedecemos o pecado e deixamos de ser filhos de Deus, nos tornamos filhos de quem? Olha o que diz João 8,44. Nós temos por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala porque é próprio, porque é mentiroso, e fala mentira. Está vendo? O que diz lá em João? Lá em João nós lemos o quê? Que todos aqueles que creram em Cristo e o receberam, recebeu o poder para se tornar filho de Deus. Aqui o que ele está dizendo? Todos aqueles que negam a Cristo e negam a verdade, eles deixam de ser filho de Deus para ser filho de quem? Filho do diabo. Porque não se encontra a verdade. Jesus disse o que em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por mim. Se nós deixamos de aceitar essa verdade e de receber o Pai como Deus como nosso Pai, tornar filho de Deus, então nós continuamos sendo filho de quem? Filho do diabo. Vós sois filho do diabo e quereis satisfazer a verdade dele, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade que é nosso com ele. Então fica no caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. Olha o que diz aqui embaixo: o corpo é um instrumento de culto. Romanos 12, versículo 1 e 2. Olha o que diz: o corpo é um instrumento de culto. Ao versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo? O nosso corpo para prestar um culto a Deus racional, com raciocínio, com todo entendimento, de todo o coração, com todo entendimento. É o que ele disse: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto para Deus. Aí ele diz aqui no 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós guardamos a nossa salvação e temos uma vida eterna. Essa é a perfeita e agradável de Deus. Porque que Jesus disse o quê? Marca aí São João, capítulo 3, versículo... Aliás, São João, capítulo 17, versículo 3. Depois você vê lá o que está escrito. O que Jesus disse? E a vida eterna é essa: que te conheça a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. O único Deus. Essa é a vontade de Deus, que nós aceitamos o Filho, recebemos a Ele como Pai, fugimos do pecado